abrisse a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, eu vou te convidar a ficar em pé, para em reverência a essa santa palavra, nós lermos Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite. Pai, te damos graças mais uma vez por estarmos reunidos aqui para prestarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, unidos em irmãos, o povo do Senhor aqui. Obrigado por esta liberdade que temos agora de nos assentar em volta da palavra do Senhor para meditarmos nela. E eu lhe rogo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor deite graça ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, meu Deus, e comunique algo pessoal ao coração de cada um. Meu Deus, eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei a mensagem que o Teu Espírito Santo vai comunicar aos corações. Mas eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira pessoal e profunda ao coração de cada um aqui nessa noite. Todos aqueles que estão no templo, aqueles que estão conectados conosco, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa palavra, em nome de Jesus, que estejamos conectados ao trono da graça para recebermos do alto aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Dá-me da Tua graça para transmitir essa mensagem, eu dependo totalmente do Senhor, Espírito Santo de Deus, e assim nós já te damos graças, porque cremos que coisas novas o Senhor fará nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? A palavra do Senhor, ela é repleta de situações inusitadas. A Bíblia, ela é repleta de narrativas que nos contam a respeito de situações realmente completamente inusitadas. Que quando nós voltamos os olhos, e você é um leitor atento da palavra do Senhor, eu tenho certeza que quando você lê algumas passagens, você se pergunta por que disso, ou como que isso aconteceu. Mas por que essa situação se desenvolveu dessa maneira? Por exemplo, a forma como as muralhas de Jericó caíram. Não tem como não ler uma passagem dessa lá em Josué capítulo 6 e não ficar se perguntando como isso é possível. Ou que coisa extraordinária é essa? Sabe, o extraordinário de um povo, Deus dar uma orientação para rodearem uma muralha em uma cidade, e não era um muro qualquer, um muro igual nós vemos aqui, alguns construídos sem alicerce, um muro de meio tijolo, não, era uma muralha gigantesca. Eram 2 muralhas, na verdade, uma de 4 metros, havia um vão e tinha uma outra de 2 metros, cerca de 10 de largura, cerca de 10 metros de altura, e uma cidade que era de cerca de 40 mil metros quadrados. E essa muralha toda caiu ao chão, porque Deus falou para o povo: vocês vão rodear e depois vocês vão gritar e vão tocar a buzina e eu vou fazer o milagre. Como isso é possível? Meu Deus, que coisa inusitada. Não caiu um raio do céu, não veio um vento, não, simplesmente caiu. Simplesmente caiu. Outra coisa inusitada, Jesus
parar no meio da multidão, lá naquele evento onde a mulher do fluxo de sangue o toca, ele para no meio da multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e falam: Senhor, é impossível saber quem te tocou, está todo mundo te apertando. Por que Jesus vem fazer isso? Por que Jesus vem falar e agir dessa maneira naquele momento? Algumas dessas situações inusitadas, nós compreendemos o porquê depois. Outras a gente simplesmente não entende, como também é na nossa vida. Um outro exemplo, Jesus deixar de ir socorrer o seu amigo Lázaro, que estava doente. As irmãs dele mandaram um aviso até Jesus para que ele viesse e orasse e curasse o seu irmão, que era seu amigo de Jesus, mas Jesus resolveu não ir e demorou por 4 dias. Eu imagino que Lázaro foi acometido de uma doença aguda, porque se tivesse sido algo crônico, uma enfermidade que ele já tivesse, certamente eles já teriam levado inclusive ele até Jesus para que Jesus orasse por ele. Eu imagino talvez que Lázaro deva ter tido um mal súbito, um AVC, um infarto, alguma coisa bem aguda, de maneira que foi impossível eles levarem ele até Jesus, porque a situação dele era grave. Mas Jesus resolve não ir naquele momento. Que coisa inusitada, Jesus não ir orar pelo seu amigo. Mas a gente sabe por quê, porque o final da história nós já conhecemos. Coisas inusitadas. Jesus convencer, por exemplo, nesse texto que nós lemos aqui, no verso 45, vai dizer que logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus ele andava sempre acompanhado dos seus discípulos. Nós vemos isso nos evangelhos, sempre junto. Mas nesse momento aqui ele convence o grupo a ir e ele ficar sozinho. Olha só que coisa inusitada. Jesus, que sempre esteve junto dos discípulos, ele convence todo mundo a entrar num barco e atravessar. Você já parou para se perguntar, mas ninguém perguntou para Jesus: Jesus, e o senhor vai de quê? Não tem barco Uber aqui para o senhor chamar. Não, o senhor não é pescador, o senhor não tem barco. O senhor vai para onde depois? Ou o senhor vai chegar lá onde é que nós fomos? De que maneira? Olha só que coisa inusitada. Jesus convenceu todo mundo. Não, vocês vão, podem ir, subam no barco e vão. Eu vou depois. Olha só que coisa inusitada isso. Que evento fora do comum. E por vezes nós não compreendemos a razão porque algumas situações inusitadas, situações fora do script acontecem com a gente. A gente não compreende. Quando a gente vê, enquanto estamos vivendo, nós não compreendemos. Algumas delas, com o passar do tempo, a gente lá na frente vê a resposta. A gente consegue olhar para trás e entender que aquilo era de Deus, aquilo era um propósito de Deus, mas outras vezes não. Como entender a notícia de um tumor no auge da forma física de uma pessoa? O auge da saúde, do desempenho, e a pessoa de repente, receber um diagnóstico de um tumor, e agora ter que se submeter a um tratamento tão doloroso e difícil, que nós sabemos que é a oncologia, a quimioterapia, a radioterapia, sabe, coisas fora do script, não estava programado, chegou de supetão na vida da pessoa, essa notícia. Um acidente de trânsito com alguém que é tão cauteloso no trânsito, uma pessoa responsável, sabe que conduz bem, com responsabilidade, mas foi acometido de repente de uma doença, de repente de um acidente, se viu envolvido em um acidente por conta de, às vezes, a irresponsabilidade de uma outra pessoa, e aquilo agora mudou o curso, pelo menos às vezes momentâneo, por conta de todo o transtorno de um acidente, ou às vezes de uma forma mais prolongada, porque às vezes o acidente vai deixar algumas sequelas. Como entender algumas coisas como essa fora do script? Às vezes um infarto no momento mais produtivo da vida, um momento de maior força, e vem um AVC, vem uma doença aguda, como eu imagino que essa que teria acontecido talvez nesse momento com Lázaro, por exemplo. Sabe, como entender isso? Fora da rota, não havia nada. Um problema conjugal, um problema financeiro, às vezes quando estava tudo indo bem na empresa, daqui a pouco, de repente, as coisas mudam, de repente.
E aí tudo saiu da rota, estava tudo, o mar estava tranquilo, daqui a pouco se agitou de repente e surgiu uma grande tempestade, surgiu um grande problema. Sabe, querido, nós vivemos esses momentos assim, às vezes fora do script, e talvez esse seja o seu contexto hoje. Talvez seja esse o momento que você esteja vivendo de algo inusitado na sua vida, que chegou de repente, sem avisar, e você está envolvido em uma situação que está trazendo tanto transtorno na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, e que isso tem, trazido tanto problema. E algo que nós precisamos para podermos viver bem nessa terra chama-se paz. Um homem sem paz, ele não consegue viver bem. Ele pode ter uma excelente condição financeira, ele pode ter estabilidade, ele pode ter o que for. Se ele não tiver paz no seu coração, ele não vive bem. Ele vai viver sempre angustiado, sempre preocupado, sempre desejando algo que lhe está faltando. Às vezes tem tudo que ele pode tocar, às vezes tem um casamento bom, tem filhos abençoados, tem um trabalho bom, mas está faltando paz no coração. E aí tudo fica ruim quando falta paz. Tudo fica ruim quando falta paz. E a paz, ela é consequência de algo chamado segurança. Para a gente ter paz, a gente precisa ter segurança. A gente precisa ter tranquilidade. Essa tranquilidade trazida pela paz, ela é fruto de algo chamado segurança. Isso são os nossos sentimentos. E para todos nós, isso é assim. Para todos nós. Quando você está em um momento de aflição, a primeira coisa que te falta é a paz. Quer um exemplo disso? Quando você está preocupado. Quando você está preocupado com alguma coisa, a primeira coisa que você perde é o quê? É o sono, não é? Quando alguém está preocupado, a primeira coisa que se perde é o sono. Por quê? Para poder descansar, fechar os olhos e desligar e realmente descansar, o coração precisa estar em paz. Se esse coração estiver aflito, o cérebro não desliga, ele não descansa. E isso fica gerando uma aflição na mente e no coração. Então, paz, querido. E essa paz é fruto de segurança. E a segurança é algo que nós só podemos ter em Jesus. Somente em Jesus nós podemos ter a confiança, a segurança de que a nossa vida está bem, que a nossa vida está guardada. Olha só, muitas vezes as maiores tempestades, os maiores vendavais que enfrentamos não são aqueles que estão do lado de fora. Não são aqueles que estão assolando as velas do nosso barco na vida. Não são aqueles que estão soprando contra a nossa casa, não. Muitas vezes os maiores vendavais que trazem transtorno na nossa vida são aqueles que acontecem dentro de nós. Não são os que acontecem do lado de fora. São aqueles que acontecem no interior. Aqueles que agitam a alma. Aqueles que trazem vendavais que realmente assolam o coração. Esses realmente são os que mais trazem transtorno nas nossas vidas. Os tufões mais violentos são aqueles não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas são aqueles que agitam o coração. Aqueles que agitam a alma, aqueles que afligem realmente os sentimentos do homem e roubam a sua paz, trazendo ali inquietude, trazendo ansiedade, trazendo uma preocupação exacerbada com alguma coisa, trazendo medo, trazendo desesperança, trazendo desencorajamento em relação à vida, e aí a pessoa vai ficando apática, sem alegria, sem sabor na vida, sem contentamento, e aí apesar de ter coisas, como eu disse, passa a viver em um estado de uma infelicidade constante. Infelicidade. Causa inquietude. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o desejo do meu coração é que através dessa palavra, ela possa gerar força no seu coração. Através dessa palavra você possa compreender que é possível, apesar dos momentos de inquietude, dos momentos de instabilidade, dos momentos de coisas inusitadas acontecerem na vida, é possível. É possível nós termos segurança, é possível nós termos paz dentro do coração, porque o Senhor, essa
segurança e essa paz decorrem justamente da presença do Senhor. Sabe, essas situações podem estar te afrontando, podem estar trazendo inquietude, pode estar às vezes fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Deus, Ele tudo vê. Deus, Ele tudo domina. Deus tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Assim diz a sua palavra. Assim diz a sua palavra, que Deus conhece tudo, Deus vê tudo e Deus controla absolutamente todas as coisas. Realmente, às vezes pode estar fora do seu controle. Como muitas coisas estão fora dos nossos controles. Muitas coisas. Mas a mão de Deus pode alcançar onde a sua não alcança. A mão de Deus pode tocar onde a sua não vai. A mão de Deus. Por isso vale a pena andar com o Senhor. Você pode não entender a razão porque algo inusitado de repente está acontecendo hoje na sua vida, querido, mas eu quero te dizer que às vezes isso é apenas um instrumento para o Senhor trabalhar no seu coração. Às vezes isso é algo pedagógico que Deus está utilizando para poder te ensinar algo. Como eu disse, muitas coisas, com o passar do tempo, a gente olha para trás e entende o significado delas. Às vezes, por exemplo, você está orando, pedindo ao Senhor: Deus, abra uma porta de trabalho para mim. Deus, prospera o meu negócio. Deus, prospera a minha casa, a minha família. E lá do alto o Senhor já falou: tá bom, eu vou te prosperar, mas não vai ser nesse lugar. Vai ser em outro lugar. O que Deus vai ter que fazer então? Vai ter que fechar a porta. E às vezes você não consegue entender porque algumas portas estão fechando. Porque você está orando e aguardando que Deus abra essa porta aqui. Não, mas Deus já estabeleceu que não é aqui. Ele quer te levar para outro lugar. Ele quer agir através de outra coisa na sua vida. Então Ele vai ter que fechar a porta. Ele vai ter que de repente ver você experimentar uma ruína. Você experimentar realmente algo se fechar por completo para você levantar, sacudir a poeira e falar: Senhor, então agora deixa eu seguir para outra direção. E aí Deus vai te dar uma outra direção, por outro caminho que Ele quer te levar. Às vezes é assim. E aí você vai, às vezes sofre e chora ali naquele momento, traz tanta angústia, porque você fica preocupado com a família, com as coisas, e agora vai começar uma caminhada nova, aí o tempo vai passando, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí daqui a pouco você olha para trás e fala: graças a Deus que aquela porta se fechou. Graças a Deus, graças a Deus. Mas tem coisas que a gente não entende, querido, no momento que a gente está vivendo. Tem situações inusitadas que os nossos olhos não compreendem. Por isso é necessário confiar em Deus. Por isso é necessário crer no agir do Senhor. E como ter segurança em tempos de instabilidade? Como ter segurança? É apenas em Jesus Cristo. Não há outro. E eu quero que você compreenda, esse é o meu desejo nessa noite, que realmente você aprenda a ter uma expectativa positiva em relação a esses inusitados que acontecem na vida, que de repente, se você não está vivendo, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, surgir algo inusitado na sua vida, mas que quando isso acontecer, você terá uma expectativa positiva em relação a isso, por saber que Deus está comigo. Deus está comigo. Você pode dizer amém por isso? Você pode repetir isso comigo? Deus está comigo. Deus está comigo. O Deus que permite o inusitado está comigo. O Deus que permite o inusitado acontecer na minha vida está comigo. Então eu não preciso temer. Eu não preciso ficar angustiado. Volte seus olhos aí ao verso 48. Diz assim: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. O início do verso: e vendo que se fadigavam a remar. Jesus, eu vejo aqui nesse verso 48, que Jesus, Ele nos contempla. Jesus estava contemplando aqui os seus discípulos. Deus nos vê, querido. Deus nos vê. E vendo-os em dificuldade a remar. Jesus não estava presente, mas Jesus estava vendo. Jesus estava fisicamente distante, mas Ele estava vendo. Ele estava vendo. Sabe, Jesus não estava longe, estava longe fisicamente, mas não estava indiferente àquilo que estava acontecendo. Ele estava vendo. Estava no monte orando,
estava clamando a Deus, certamente, pela vida dos seus discípulos, pedindo que o Senhor Deus desse orientação, amadurecesse eles na fé, como naquele tempo, naqueles 3 anos e meio que eles passariam juntos ali, que o Senhor desse experiência com eles, e que realmente foi tudo aquilo que aconteceu. Eu imagino Jesus orando por eles, trabalhando por eles. Os discípulos não precisavam, eu imagino que a experiência, o contexto aqui, como eu disse, Jesus convenceu-os a ir, a despedi-los, a irem e ficar afastado deles. Eu imagino que no coração de Jesus, a lição que ele queria ensinar para esses discípulos é que, mesmo fisicamente distante, ele estava olhando, ele estava acompanhando e ele se importava com eles. Jesus despede-os, os discípulos não precisavam, eles precisavam aprender ali que o cuidado de Jesus transcendia a sua presença física. O cuidado de Jesus sobre a vida deles transcendia Jesus estar do lado ou não, porque eles caminharam e durante aqueles 3 anos e meio Jesus operou tantos milagres, tantos sinais, eles viram tanta coisa, Jesus operando através deles e com eles, e agora Jesus queria ensiná-los que não era a presença física de Jesus do lado, não era necessário algo, um relacionamento com Deus. E por isso aqui o Senhor Jesus vai trazer esse ensinamento. Ele queria transcender eles naquele momento ali, sabe? Aprender que o cuidado do Senhor Deus, ele transcende a presença. O que é que isso ensina para mim e para você? Que nós não precisamos ter conosco amuletos. A gente não precisa carregar nada conosco para fisicamente demonstrar, por exemplo, que Deus está conosco, que o Senhor está comigo, como, por exemplo, até mesmo a própria Bíblia. A Bíblia é um manual para nós, mas não é ela agarrada a nós que vai produzir efeito, por exemplo, de afastar o maligno, de impedir o agir do inimigo. Não é a Bíblia fisicamente aberta dentro da minha casa que vai trazer proteção para a minha casa. Não, a Bíblia não é um amuleto que nós devemos carregar conosco. Não, a mensagem dela, sim, é algo poderoso, é algo transformador, é algo vivificador, é algo que nos impulsiona e nos faz conhecer mais a Deus e nos leva a nos apegarmos a cada vez mais a Ele, estarmos mais apaixonados, porque quanto mais conhecemos de Deus, mais nós admiramos a Deus, mais a gente admira a grandiosidade e o poder desse Deus maravilhoso. A gente não precisa carregar conosco amuletos, queridos. A gente precisa da presença do Senhor dentro do coração. Não são marcas, por exemplo, que nós venhamos a marcar o nosso corpo, que vai demonstrar que nós pertencemos ao Senhor, como, por exemplo, fazer uma tatuagem de uma cruz, de um crucifixo ou de algo. Não é isso que vai demonstrar que eu pertenço ao Senhor, porque a palavra de Deus, ela diz que o dia que nós entregamos o nosso coração a Ele, o Espírito Santo vem marcar o nosso coração. É o nosso interior que é marcado. Efésios capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. A palavra do Senhor diz que Deus nos conhece, Ele vê, Ele olha para a terra e Ele vê. E a distinção entre aquele que está aliançado com o Senhor e aquele que não está comprometido com o Senhor é a marca do Espírito Santo dentro do coração. Então é essa marca que vai evidenciar que eu estou aliançado com Deus, eu pertenço ao Senhor. Romanos capítulo 8, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito. E de repente você se pergunte: como eu vou saber então se eu sou filho de Deus? Não, o Espírito Santo fala. Ele testifica no nosso coração, ele traz essa certeza, essa convicção. Não, eu pertenço ao Senhor. Eu estou aliançado com o Senhor. Deus cuida de mim. Não, o Senhor cuida da minha casa. Eu não preciso ficar angustiado, eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar atemorizado com as situações inusitadas que às vezes podem me ocasionar, aquilo de inesperado. Não, eu pertenço ao Senhor. E que bom, e que quão confortante é isso para o nosso coração, querido. Quando pensamos que o Senhor está longe,
na verdade Ele está trabalhando a nosso favor. Nós vemos aqui Jesus orando por seus discípulos. E hoje nós podemos ter essa convicção, que às vezes, por mais difícil que seja o momento, e às vezes você já se pegou orando por alguma coisa há algum tempo, e imaginando, será que Deus não está me ouvindo? Há quanto tempo você de repente tem orado por um milagre, procurando uma resposta do Senhor? Às vezes há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos orando, aguardando um milagre. Eu me lembro da minha mãe orar há 23 anos para o meu pai converter, mas um dia ele converteu. 23 anos, mas Deus faz milagre. Não sei há quanto tempo de repente você está orando, clamando uma resposta da parte do Senhor. Sabe, quando pensamos que o Senhor está às vezes longe, porque não vemos a resposta dEle tão rápido, creia nisso, querido, Ele está trabalhando. Deus trabalha, Ele tem o jeito dEle de agir, a forma dEle de agir. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Ele não dorme, Ele não cochila. Ele não cochila. Isaías capítulo 64, verso 4, ele vem trazer essa verdade. O profeta vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ou seja, enquanto você está deitado, dormindo, Deus está trabalhando. Você ora, entrega o problema ao Senhor, clama ao Senhor e deita, o Espírito Santo aquieta o seu coração, você dorme e Deus está trabalhando, e Deus está movendo. E aí amanhã, quando você levanta, você sai de casa e encontra a resposta, ou às vezes a resposta é dentro de casa, você vê o mover do Senhor. Deus está trabalhando, querido, enquanto a gente às vezes está dormindo, a gente está descansando. O contemplar de Jesus aqui, como eu disse no verso 48, e vendo que se fadigavam ao remar, Jesus estava olhando e estava vendo. O contemplar de Jesus aqui indica um compromisso de proteção e cuidado do Senhor para conosco. Jesus estava comprometido com os seus discípulos, assim como Ele está comprometido conosco hoje. Assim, da mesma maneira, a palavra do Senhor diz em Salmo 33, verso 18, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, sobre aqueles que aguardam, aqueles que estão aliançados com o Senhor, aqueles que colocaram o Senhor como prioridade na sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Saber, meu querido, que há realmente um Deus, que não é um Big Brother, não, é Deus, é o poderoso. Os olhos dele estão sobre você, estão sobre a sua casa, está sobre o meu casamento, está sobre os meus filhos. Quanto a gente ora e pede, meu Deus, guarda meus filhos, e o filho vai para a escola, e o filho sai andando pela rua, vai para os compromissos, ou vai para outra cidade, seus olhos não estão lá, sua mão não está lá para guardar, mas o anjo do Senhor está. Você pode dizer glória a Deus por isso? O anjo do Senhor está, porque eu oro e eu clamo ao Senhor, e os olhos do Senhor vão acompanhando a minha casa, vão guardando, vão livrando do mal, vão livrando da má influência, vai guardando o coração dos nossos filhos. Os olhos do Senhor, quando o vento começar a soprar contrário, querido, quando o inusitado chegar na sua vida, lembre-se que os olhos do Senhor estão sempre contigo. Salmo 46, verso 1 a 3, o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que, portanto não temeremos, ainda que. Qual que é o ainda que você está vivendo hoje? De repente tem um ainda que na sua vida, e a palavra do salmista aqui é para mim e para você, para dizer: olha, nós podemos confiar no Senhor, ainda que eu receba uma má notícia, ainda que o diagnóstico seja negativo, ainda que o médico fale: olha, não tem jeito, você vai ter que conviver com essa enfermidade o resto da vida, ainda que a empresa esteja próximo da falência, ainda que você esteja com aviso prévio assinado e agora vai ter que procurar outro trabalho, ainda que, não importa o ainda que de repente o casamento está indo de mal a pior,
ainda que de repente você acha que nem é possível mais esse relacionamento, ainda que a situação com o filho está desgastada, ainda que, não tema, não temeremos, ainda que, porque o nosso Deus, Ele tem poder para transformar. Quando a força do vento for maior, querido, que as suas, não pare de remar, não tenha medo, não cruze os braços, continue a agir, continue a orar, continue a clamar, continue a louvar, continue a crer no poder do Senhor, continue a se fortalecer na palavra do Senhor, continue a remar a vida. A vida não vai acabar, isso não é o ponto final. Esse inusitado que surgiu não é o ponto final na sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. A minha vida está nas mãos do Senhor, a minha casa está nas mãos do Senhor, e o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de graça. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele explica a diferença que a presença do Espírito Santo faz na vida do homem, faz na vida da mulher aliançada com o Senhor. Ele vem dizer justamente dessa separação entre aquele que é comprometido com o Senhor e aquele que não é. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela vai decorrer de uma decisão firme, sincera e contínua de fazermos morrer os desejos da nossa carne para andarmos aliançados com o Senhor. Decorre disso. Romanos capítulo 8, verso 1. O apóstolo Paulo ele vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. A partir do verso 5 ele vai dizer: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito Santo, ele é justamente essa marca, esse selo que vai fazer a diferença, vai marcar aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. E essa marca do Espírito Santo, ela é fruto de uma decisão firme e contínua no coração de decidir caminhar com o Senhor. Isso é que vai fazer a separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Hoje nós vivemos um tempo de uma mentalidade que tenta secularizar as coisas, a secularização das coisas. O inimigo tem trabalhado nessa geração e nesse tempo no sentido de tornar as coisas secularizadas, ou seja, de não haver mais essa distinção entre o santo e o profano, de não haver, de poder ser tudo igual. Não tem problema fazer isso, não tem problema viver daquela maneira, não tem problema ouvir essas músicas, não tem problema dançar essas músicas, não tem problema compartilhar esse tipo de conteúdo, de vídeo, não tem problema. O inimigo ele tem tentado justamente secularizar aquilo que é santo, ou seja, tornar o santo e o profano tudo a mesma coisa, tudo igual, tudo igual. É uma mentalidade que o inimigo tem tentado implantar na nossa geração. Mas a palavra do Senhor vai dizer que tem separação, que é diferente, que é a obra da carne, aquilo que é o desejo do nosso coração. E a gente já nasce com o DNA do pecado dentro do nosso coração. A gente não precisa de ensinar uma criança, por exemplo, o mal, a fazer o mal, ou a chutar a canela do colega, ou a morder. Não, a gente não precisa de ensinar. A criança ela já aprende sozinha, ela já nasce com isso, porque nós trazemos dentro de nós o DNA do pecado, lá de Adão, que vem dentro de nós. Mas a partir do momento que entregamos o coração a Cristo e desejamos caminhar com Ele, querido, começa a haver agora essa separação. Quando eu decido me alinhar de acordo com os princípios da palavra do Senhor e viver de acordo com ela, agora minha vida tomou um novo rumo. Agora eu não sigo mais por aquele caminho que eu segui, agora eu caminho com Cristo. E agora a mentalidade dos princípios da palavra do Senhor é que vão permear o meu coração. E eu começo a perceber e a ter a convicção do Espírito Santo dentro de mim que agora eu sou diferente. Não dá para fazer as mesmas coisas e viver daquela antiga forma. Não, porque agora Cristo em mim
É a esperança da glória. Cristo agora é que é o centro do meu coração, e os princípios da sua palavra enchem o meu coração e trazem como uma bússola. Agora é o norte da minha vida. Agora é o caminho por onde eu decido prosseguir e seguir. Decida caminhar com Jesus todos os dias. Decida caminhar perto de Jesus todos os dias. Todos os dias você tem que fazer essa oração. A gente precisa pedir realmente: Senhor, me ajude. Me ajude a caminhar com o Senhor nesse dia, a afastar do meu coração tudo aquilo que venha tentar me afastar da Tua presença, porque eu decido e eu quero caminhar apegado ao Senhor, para ter a presença do Senhor comigo. Convide para habitar dentro do seu coração, dentro da sua casa. Faça essa oração lá dentro da sua casa, abrindo as portas da sua casa para o Senhor. Todos os dias, Espírito Santo, fique à vontade aqui. Dentro da minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, porque eu quero, meu Deus, que a presença do Senhor fique sempre à vontade aqui. Faça esse convite. Eu vejo, portanto, nesse verso 48, esse ensinamento que Deus, Ele nos vê. No verso 50, volte os seus olhos aí. Diz assim: porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Nesse verso 50 aqui eu vejo que Jesus acalma, em primeiro lugar, Jesus decidiu acalmar o vento interior do coração dos seus discípulos. Jesus, ele não acalmou a tempestade. Jesus, ele chegou perto deles e trouxe uma mensagem para eles: ei, acalma o coração. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sabe, a primeira palavra de Jesus não foi para aquietar o vento e nem as ondas, foi para aquietar o coração dos discípulos, porque ele sabia que a angústia, a preocupação no coração deles, o tormento do coração era muito maior do que o tormento das ondas e o tormento do vento. Antes de acalmar a tempestade, ele acalmou os corações. Antes de realmente agir no exterior, Jesus viu a importância de tocar no coração dos seus discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro era muito maior do que a tempestade que estava do lado de fora. O problema interior era maior do que o problema exterior. Tem de bom ânimo. Essa foi a palavra de Jesus: tem de bom ânimo. Isso significa, querido, que Ele nos dá uma cobertura de encorajamento e uma cobertura de graça para a gente prosseguir na caminhada enquanto Ele vai agindo. Há quanto tempo você está orando por um milagre? E aí você vai orando e clamando, o Espírito Santo vai te encorajando e trazendo paz no seu coração, e você vai perseverando na caminhada. É dessa maneira que o Senhor vai agindo nas nossas vidas. Primeiro o Senhor traz paz. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a paz de Jesus, ela não é compreensível. A paz de Jesus, ela excede a todo entendimento. Porque sobre a ótica humana não é possível compreender. Sobre a ótica humana não é possível entender que em um momento de luto, em vez de haver desespero, há tranquilidade. Há um consolo do Espírito Santo no coração. E no momento do caos, em vez de estar arrancando os cabelos, não, há paz no coração. Porque essa paz, ela excede a toda a capacidade e o entendimento natural. Essa paz é só Jesus Cristo que pode dar. Talvez você esteja vivendo a dura realidade de uma grande tribulação na sua vida. Uma grande tribulação que parece não ter fim. Às vezes você tem orado já há tempos e parece que isso não tem fim. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado, essas 3 frases? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Senhor, você não está sozinho. Fala aí, você não está sozinho. O Senhor é contigo. Toca nele aí e fala isso. O Senhor é contigo. Tenha bom ânimo. Você não está sozinho nessa caminhada, querido. O Senhor é contigo. O Senhor é aquele que nos mantém de pé. O Senhor é realmente o nosso sustentador, é o nosso Deus forte. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça, ou minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. O Senhor é conosco. Desenvolva, querido, uma expectativa positiva em relação a esse vento contrário, em relação a essa situação inusitada, sabendo que Deus está comigo. Deus está comigo. E por fim, o verso 51 aqui, eu quero compartilhar algo contigo. Volte seus olhos aí. E subiu para o barco para
estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Jesus acalma agora o vento exterior. Jesus acalma o vento exterior. Nós vemos que primeiro ele estava vendo a situação, depois ele chega para trazer paz no coração, e agora ele chega para operar o milagre, para poder fazer a transformação daquele quadro sombrio que eles estavam vivendo ali, numa tempestade. Quando Jesus subiu no barco, realmente o vento se aquietou. Onde Cristo está, querido, a tempestade ela se aquieta. Onde Cristo está, o milagre acontece, o tumulto se converte em paz, o impossível se transforma em algo possível, o insuportável se transforma em algo agora suportável. Porque onde Cristo está, milagre acontece. Por isso que vale a pena andar com o Senhor, vale a pena andar apegado ao Senhor, vale a pena andar perto do Senhor para podermos experimentar dos seus milagres, experimentar da sua paz no nosso coração, da segurança que só Ele traz na nossa vida. A gente olha agora para frente, não importando com qual o governo que vai assumir, se é o da direita, se é o da esquerda, se é o do centro, não é o governo que vai trazer a direção e a segurança para a minha vida, é Cristo que me dá segurança, é o Senhor que me sustenta, é Deus que provê o pão na minha mesa, é Deus que age, não é o diagnóstico, é a palavra final, é do Senhor. E aí Deus vai agindo, Ele está presente mesmo quando os ventos contrários assopram e assolam, querido. O vento exterior que tem de repente assolado pode até ser realmente muito forte. E eu não quero que você negue a realidade. De repente o vento que você está enfrentando, o inusitado que chegou na sua vida e na sua casa, de repente ele é muito grande, ele é muito forte. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele não é maior do que o poder do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele não é maior do que o poder do Senhor. As coisas podem ter saído do seu controle, mas não saíram do domínio da mão do Senhor. O Senhor é maior do que essa crise que você está vivendo. O Senhor é maior do que essa enfermidade. O poder do nome de Jesus é maior do que essa realidade, às vezes difícil que você está enfrentando no seu dia de hoje. É do que essa enfermidade. Há poder no nome do Senhor. Eu quero te dizer que Ele se importa. Os olhos deles estão sobre você. A palavra do Senhor diz que Ele nos ama e que Ele cuida de nós como a menina dos olhos, ou seja, como a nossa visão que a gente protege tanto, a gente tem tanto cuidado para proteger os nossos olhos. A palavra do Senhor diz que é esse mesmo tipo de cuidado. Ele vai fazer uma outra comparação em relação à maternidade, né? Pode até mesmo a mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas eu não me esquecerei de ti. O meu cuidado está sobre você. O meu cuidado está sobre você. Eu quero terminar com o Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8. Uma palavra de Deus para a vida de Moisés e de Josué num momento muito difícil. Diz assim: e chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, tem bom ânimo, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Verso 8, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Era um momento muito difícil que Josué iria enfrentar. Moisés já estava dizendo para ele: olha, agora o bastão está nas suas mãos, o meu ponto final é aqui, daqui para frente é você que vai conduzir, você vai entrar nessa terra. E ele sabia que era muito problema. Lá tinha cidade fortificada, lá tinha muralhas intransponíveis, lá tinha gigantes, lá tinha exércitos que ele deveria enfrentar, lá tinha problemas, lá tinha coisas inusitadas, muito difíceis que ele deveria enfrentar. Mas a palavra do Senhor para ele naquele momento: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Ele é que vai adiante de ti. Por isso tenha bom ânimo, não se espante, não fique atemorizado, creia no poder que há no nome do Senhor, porque é Deus que age, é Deus que move o sobrenatural nas nossas vidas. Amém?